Sheila, que assunto complicado que a gente vai tratar hoje, né, no Café com Direito. Elinha tá aqui comigo, a gente recebeu inclusive pedido de uma telespectadora para falar sobre esse tema. Vou pedir até a Rafa para tirar a trilha, porque pensa num tema chato, negligência médica. Esse é o tema de hoje do nosso quadro Café com Direito. E aí é o seguinte, essa telespectadora entrou em contato conosco, ela já teve uma experiência muito difícil, muito complicada. Ela estava grávida e passou uma semana no hospital, já com a bolsa rompida, sem líquido e mesmo assim não fizeram o parto. Segundo ela, só depois de uma semana o filho nasceu, ficou na UTI e em seguida faleceu. Uma história bem triste que pode acontecer com qualquer pessoa, não é, Sheila? Bom dia. Bom dia, Fernandinha. E a gente agradece a Meire Gonçalves, de Campina Grande, que foi quem passou por essa péssima experiência, que nos trouxe esse tema. E aí a gente aproveita, né, Fernandinha, para chamar as outras pessoas que tenham temas assim, para a gente poder esclarecer e tentar ajudar. Porque realmente a grande dúvida, Fernandinha, que surge em relação a essa relação médico-paciente é porque tem toda uma legislação que envolve o próprio médico também como segurança. Porque olhe bem a situação que os médicos, uma coisa é médico, outra coisa é hospital, outra coisa é plano de saúde. Uma coisa é um universo privado, outra coisa é um universo público, nessa questão toda de envolver. Porque o que acontece? O que a gente vai querer no momento quando a gente é vítima de situação dessa? A gente quer uma reparação, porque houve um dano aí, muitas vezes, não só físico, com as sequelas que se ocorrem, né, que vai ocasionar, como também, né, um dano moral, que hoje em dia são duas coisas que podem ser acumuladas em processos desse tipo. Então, o médico, a gente tem que lembrar uma coisa, que a profissão de médico, ele não é um fim, ele é um meio, é uma atividade meio. O médico, ele não pode prometer, e ele não tem isso como função, de prometer um resultado. Porque, pelo menos, por mais que antigamente se deusava demais a profissão de médico, mas eles não chegaram a ser Deus para decidir quem vive e quem fica e quem morre. Então não está no poder do médico. O que está no poder do médico, que é um dever dele, é ele fazer o máximo, né, com toda a diligência, né, toda a presteza e com toda a técnica que ele recebe, que ele é obrigado a receber na fase acadêmica, para dar uma melhor saúde para o seu paciente. Garantir que aquela intervenção cirúrgica, como por exemplo, para salvar uma vida, o médico, quando está tendo um ataque cardíaco, que faz aquela massagem no coração, pode quebrar costelas e pode ter consequências, Fernandinhas. E aí não seria o caso de você vir depois processar o médico por negligência ou por erro, porque você fraturou uma costela enquanto estava fazendo uma operação de socorro ali naquele momento. Então, tudo tem que ser analisado a cada caso concreto. De quem houve realmente a culpa, ou o médico realmente, ou o hospital não tinha estrutura, né? A clínica médica, pelo que ela demonstrou, que ela falou aqui, ela ficou uma semana. Sabe quantos médicos passaram, né, para atender? Era público ou privado, no caso? Pelo nome que ela dá, Fernandinha, eu não conheço a estrutura de Campina Grande, mas é o ICEA, parece. Ah, eu acho que é público. Então aí você tem que saber, quando você trata de negligência em hospital público, em rede pública, essa rede, ela é municipal, ela é estadual, porque o SUS é um Sistema Único de Saúde, tá? De quem é a responsabilidade do Sistema Único de Saúde primordialmente, né? Primordialmente, é do Ministério da Saúde, é a União. E aí você tem alguns repasses que são diretamente para o Estado, de responsabilidade do Estado. E tem outros casos específicos que está com o município. Então, nessa cadeia de responsabilidade, num processo de negligência médica, né, ou de erro médico, você tem que chamar todo mundo ao processo. Agora, deixa eu saber de você, como é que faz, por exemplo, no caso dela, para requerer essa documentação? De quando ela deu entrada, do que foi feito durante a semana, por que não foi... Tá entendendo? Claro, Fernandinho, esse é um dos principais questões. E aí nós temos já, isso é pacífico, que o paciente é um direito dele requerer e ter
consigo todo o acompanhamento médico. Tem um nome que se dá... É o prontuário, né? O prontuário, exatamente. Então, todo paciente tem direito. Então, você vai requerer. Agora, lembrando que se você tem pretensões jurídicas de rever qualquer questão, ou mesmo fazer uma denúncia em relação ao CRM do médico, você precisa de formalizar as coisas. Você foi mal atendido, teve um problema, sequela grave, vai requerer isso, que faça por escrito. Vem por meio dessa, requerer o meu prontuário, que eu dei entrada tal dia até tal dia. Encaminha isso no hospital, ou na clínica, ou no consultório. E o médico vai ter um prazo e ele é obrigado legalmente a lhe entregar essa documentação, Fernandinha. Uhum. Então, é de posse disso que você vai realmente constatar qual foi o erro. Acompanhando um caso bem comum entre os colegas, que foi um erro médico em relação a uma paciente que tinha alergias gravíssimas. E ela constantemente já sabia desse problema sério, que ela tem alérgico com alguns medicamentos, que todo médico pergunta a gente antes de prescrever, parece que é um chavão já. O médico pergunta, tem alergia a algum medicamento? É engraçado, né? Todos eles têm esse cuidado de perguntar. Se ele te perguntar e você tenho, né? E aí quem tem problema sério com alergia com medicamento, eles andam com uma tabelinha. Os médicos têm esse cuidado, a alergologista, de te dar uma tabelinha do que você é alérgico. Então você apresenta, olha, eu sou alérgico a isso. Porque uma coisa é você estar bem e ser num consultório, você poder descrever qual é o seu problema. Outra coisa é você, num procedimento de emergência, às vezes inconsciente, vai para um hospital e num atendimento daquele, você pode tomar o medicamento. Então, o médico vai perguntar para alguém que está ao teu lado. Então, se você tem problema alérgico seríssimo, alguma restrição, mantenha uma tabelinha, como a gente tem documento, porque um problema desse pode levar a óbito. Se você, um procedimento desse de emergência, você tomar um medicamento que você é alérgico, você vai a óbito. Então, isso eu só falo em termos de prevenção. Mantenha uma tabelinha dentro dos seus documentos do que é que você é alérgico. Já alerto isso, porque foi o caso comum e que a gente trouxe até como meio de jurisprudência. Então, o médico foi alertado, o hospital que respondia por ele também foi chamado ao processo, porque ela mostrou, ela tinha esse documento, e mesmo assim o médico passou um medicamento que tinha esse princípio ativo. Né? Então, assim, em audiência, quem foi representando foi a própria médica que deu atendimento posterior, Fernandinha, que pode descrever realmente as consequências. Por que é importante isso? Que em relação ao médico, a gente tem que provar, o paciente vai ter que provar a culpa do médico. Uhum. E culpa tem muito a ver com a causa e o efeito. Se realmente as consequências que você veio a ter, a perda de um filho, ou, por exemplo, ou como uma hemorragia grave, da Maria Aline de Salvador. Esse caso aconteceu em fevereiro. A Maria Aline, ela teve uma trompa e parte do intestino retirados, por quê? Inclusive, ela precisou refazer as vias urinárias, porque esqueceram no parto dela, 7 meses antes de ela descobrir isso tudo, um pedaço de gaze. Exatamente. Então, ela passou durante 7 meses sentindo dores, tendo infecção, e a situação ganhou notoriedade aqui no Brasil por conta disso. E aí, ela descobriu, através de exames, tem raio-x, a radiografia, que indicou um corpo estranho dentro da professora, ela é professora lá na Bahia, inclusive, que tinha um pedaço de gás. E era isso que estava causando a infecção na Aline. Então, o que aconteceu? A família precisou gastar, gente, R$25 mil. Imagina, isso é um dano material, Fernandinho, direto. Para curar a Aline, né? Para poder resolver esse problema de refazer as vias urinárias, de retirar esse corpo estranho. Então, isso tá tendo documentação que a gente chama de direito bom, né, Sheila? Exatamente. Porque ela vai poder... gente, esqueceram dentro de mim um pedaço de gaze. Por conta Olha disso. que negligência. Então, isso aí, a grande questão que envolve aí, Fernandinha, que eu brinco muito com quem é colega de direito, que eu brinco assim, poxa, às vezes o cliente chega com um direito tão bom e com a justiça tendo que ser feita. Uhum. E aí, no entanto, a gente tem do outro lado, muitas vezes, um SUS como a parte responsável por isso. E aí eu vou entrar com um processo diretamente com o SUS, chamando a União na Justiça Federal, que pode demorar anos para eu ser ressarcida materialmente, tá? E
também as consequências morais desse prejuízo todo que eu tive, do constrangimento. Por exemplo, muitas vezes são coisas que deixam sequelas, que você não pode andar. A gente tem casos de ela pessoas... passou 7 meses sofrendo, quase não conseguiu sem trabalhar, filha, afastada do trabalho. Aí, Sheila, uma das alegações do presidente lá da maternidade, do diretor, na verdade, é, nossa, mas ela não voltou aqui, ela não fez nenhuma queixa, ela não denunciou. Precisa voltar na maternidade para... Olha bem, Fernandinha, até ela descobrir, é isso que eu ia dizer, até a pessoa descobrir, você que passou por um procedimento cirúrgico, você confia, acredita, tá, de que foi um sucesso, você saiu, foi fazer uma cirurgia, foi um sucesso. Foi ter o bebê, né, foi nascer. Exatamente, então quando você começa a sentir as consequências, ou muitas vezes alguma infecção, dores, inchaço na barriga, que é em relação a gás, é isso que muitas vezes que acontece, é que você começa a imaginar tantas outras coisas, nunca você vai imaginar que uma equipe de médicos, numa cirurgia, esqueceu uma pinça, né? Já ouvi casos, esqueceu uma gaze, e aí vai. Então, eu acho que é a última hipótese. Só depois de muito exame é que você realmente detecta esse tipo de falha. Inclusive, o relato dela é bem, assim, emocionante, porque ele, assim, não tem nada... Porque ela foi questionada sobre a indenização, que a família vai pedir e tal. Mas ela não tem dinheiro que vai pagar o fato de eu não ter conseguido amamentar a minha filha. Exatamente. De eu não ter conseguido segurar é o dano a minha filha no moral colo. que vocês... Perdi essa fase da vida. Exatamente. Né? Então, o erro traz isso, né, Sheila? Agora, quais são as consequências para o erro médico? Olha, Fernandinha, dependendo da situação, é o dano material mesmo, acaba sendo financeiro. E dependendo da situação, por exemplo, se é um médico contratado, se é um médico que tem um convênio em uma clínica, em um hospital, provavelmente ele vai pegar uma fama horrorosa e aí ele vive disso. Pode ter advertência? Não, em relação ao próprio conselho, né, de medicina, ele vai ter que sofrer um processo administrativo lá. E também, muitas vezes, dependendo do grau da situação, poxa, né, fica difícil até ele continuar exercendo a sua profissão. Às vezes, né, em alguns casos, é bem situação. remoto isso, mas pode ter a cassação do registro, né? Exatamente. Agora, o que a gente fala muitas vezes é a situação do serviço público. Tá? Que aí, meu Deus, a gente submete ao serviço público, porque a gente tem o direito, porque está lá na nossa Constituição, e muitas vezes ele não é bem gerido, né? E aí acontece caso de você entrar com um problema e sair com outro. Sim. E aí sim a responsabilidade é do Estado, e quando eu falo Estado, é o ente responsável por isso, porque é a União que repassa, que deveria repassar, né, por meio desses repasses, todo o dinheiro para ser administrado e gerido por aquela repartição, ou por aquele departamento, ou que seja, a Secretaria de Saúde ou o Ministério da Saúde. Agora, Sheila, a gente fala de uma situação... É para ir para o intervalo? É isso que eu queria saber aqui. Tá na hora de ir para o intervalo? Tá, então vou fazer o seguinte. Porque nós temos cirurgia plástica, que é isso outra história. Saber. Tem cirurgia plástica para a gente falar, né, dessas questões de erro médico. E tem também negligência com relação... Quando você dá entrada no estado, às vezes é para oxigênio, às vezes é para um medicamento. E não tem isso, né? Como resposta. Isso pode ser caracterizado de negligência? A gente vai falar sobre isso no próximo bloco.